Eu acho que é de conhecimento geral, mais ou menos, que Medabots, conhecido no Japão como Medarot, começou como jogos de Game Boy antes de virar anime, assim como sua clara inspiração, Pokémon. Mas tem muita pouca informação disponível sobre os jogos. Pouquíssimos deles foram lançados no ocidente e, como consequência, a maioria deles nem tem valor nostálgico fora do Japão para se apoiar. Bom, antes de continuar, bora dar uma rápida listada na série principal. O primeiro jogo de Medabots, Medarot Kabuto e Kuwagata Versions, produzido pela Imagineer, publicado pela Natsume, saiu pro Game Boy em 1997. É um RPG em que você, um menino japonês do primário, coloca os seus robôs com peças configuráveis para lutar contra outras crianças e seus robôs com peças configuráveis. E mais os vilões aí. Tendo sido lançado no Japão só um ano após Pocket Monsters Red e Green, é possível que não tenha sido um produto puramente feito para beber da mesma fonte que Pokémon. Mas quando eu olho para os gráficos das casas do jogo... Enfim, 2 anos depois saiu Medarot 2, Kabuto e Kuwagata Versions, criado paralelamente com o anime que nós conhecemos. E depois disso, a Natsume lançou mais ou menos um novo Medarot por ano pro Game Boy Color, até chegarem em Medarot 5 em 2001. Após uma pausa no lançamento de títulos da série principal, com alguns títulos spin-offs e remakes lançados no meio tempo, a série voltou em 2010 sob, abre aspas, nova, fecha aspas, direção, produzida pela empresa Rocket. As aspas é porque ela é uma subsidiária da Imagineer, então não é tão novo assim. Com Medarot DS, em 2010, e desde então vem lançando títulos de 2 em 2 anos, mais ou menos, com o mais recente sendo o Medarot 9 pro 3DS, que saiu em 2015. Eu tenho curiosidade em experimentar essa segunda geração de jogos para ver se eles apelam mais pros fãs mais velhos, nostálgicos, mas... outro dia. Enfim, eles não são foco deste vídeo. O lance é o seguinte, recentemente eu joguei o Medarot 3 e algumas horas do 4, e eu preciso falar dele. Não dele como um todo, só de um certo aspecto dele. Todos os jogos da série, ou pelo menos quase todos, têm um design de personagem produzido pelo artista Horo Marin. Ele é praticamente o pai dessa franquia, e parece que até hoje em dia ele é tipo o presidente da marca. Além das ilustrações para os jogos, ele também desenhou os mangás de Medarot, que inclusive tiveram tipo, sei lá, 2 volumes publicados aqui no Brasil. E tipo... o traço dele era uma merda. Quer dizer, nada contra ele pessoalmente, eu não conheço ele, eu sei que claramente ele é bem dedicado à franquia, e imagino que o traço dele tenha melhorado bastante desde 15 anos atrás, mas... Jesus, olha como é feio! É repugnante! Quem em sã consciência venderia isso pra crianças? Mas foi o que aconteceu. Pelo menos até o terceiro jogo, porque entre Medarot 2 e 3... sou só eu ou esses personagens ficaram meio diferentes? Será que o traço do Horo Marin evoluiu radicalmente de um ano pro outro? Ou será que foi culpa de outra coisa? Eu realmente adoraria entrevistar o designer de personagem do anime, o muito talentoso Tokuyuki Matsutake, e perguntar como foi o processo de ter que adaptar os designs horríveis do Horo Marin e transformá-los nessas belezuras simples, dinâmicas e charmosas que eles são no desenho. E esse efeito anime se deu em muito mais do que só as ilustrações do jogo. Enquanto que nos primeiros 2 jogos, os Medabots do jogador quase nunca falam nada, porque eles são só mons, e o humano protagonista, Hikaru no primeiro jogo e Ikki no segundo, são extremamente passivos em diálogos e situações, no 3, o Medabot principal do jogador é super desbocado e teimoso, e o próprio Ikki fica bem mais ácido e reclamão, sabe? Como no anime. O enredo do jogo dá um foco especial para a origem das medalhas que energizam os robôs e a relação delas com alienígenas, sabe? Que nem o anime. O jogo até chama os dubladores do anime para gravar uns clipes de voz aqui e ali. Sim, clipes de voz em um jogo do Game Boy! 何この歌聞いたことのないメロディーだ。だけどとっても優しい歌 É até bem provável que tenha sido por causa da popularidade do anime que o Ikki e a turma dele tenham se mantido como protagonistas até o Medarot 4. E eu não sei, essa influência extrema do anime sobre a série principal de jogos é fascinante pra mim. Eu sei que não é um caso isolado, quer dizer, é só perguntar pros fãs de Pokémon o que eles acham da Ikue Otani fazendo a voz do Pikachu nos jogos mais recentes, mas é interessante como foi imediato e como foi intenso.
E como foi bom! Já pensou se o Matsutake não tivesse retocado os designs da série pro anime e a gente ficasse com essa coisa pelo resto dela? Pois é. E só pra terminar, eu acho que eu tenho que explicar isso também. Em 2002, a Natsume lançou pro Game Boy Advance um remake do segundo jogo chamado Medarot 2 Core, Kabuto e Kuwagata Versions. E ele foi lançado no ocidente sob o título de Medabots, Metabee e Rokusho Versions, sendo o único jogo da série principal, mais ou menos, a ser lançado em inglês. Se você já jogou um jogo de Medabots, provavelmente foi esse. Ou esse ou X, mas ele é outra história. Naturalmente, ele também redesenhou todos os personagens para ficarem mais no estilo do anime, mas deixaram o texto dele 100% inalterado. Como resultado, o Medabot principal do jogador, seja ele o Metabee ou o Rokusho, é caladão. E o próprio Ikki é estranhamente comportadinho. É estranho quando a gente tá mais acostumado com a versão animada, mas ei, se quiser conferir como é o estilo dos jogos da série principal, essa é a opção mais fácil. E sim, o Hikaru, o protagonista do primeiro jogo, é o mesmo Hikaru do anime, o lojista, também conhecido como Henry. Eu sei, legal, né? Dá todo um peso extra pro momento em que ele dá o Metabee pro Ikki no começo da história, e eu adoro como o desenho não explica isso mastigadinho pra gente. Cara, o anime de Medabots é tão bom.